Eu trago o bastidor para você do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que está confiante de que a exploração de petróleo na margem equatorial vai ser liberada até junho deste ano, ainda no primeiro semestre. Este é um prazo considerado razoável pelo senador que defende a exploração, especialmente na costa do Amapá, seu estado de origem. A avaliação de Alcolumbre e de aliados é de que a atividade trará desenvolvimento econômico à região. Alcolumbre está pessoalmente envolvido no assunto, tem deliberado com frequência com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Outros políticos locais defendem a exploração. A exemplo do governador do Amapá, Clécio Luiz, e do senador, líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues. Nessa terça, o presidente do Senado divulgou uma nota em apoio à aprovação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, aquele pedido da Petrobras para avançar na liberação da pesquisa marítima na bacia da Foz do Amazonas, também na margem equatorial, no Amapá. Para senadores próximos a Alcolumbre, movimentos estratégicos na política também podem dar celeridade à exploração de petróleo na margem, citando, por exemplo, esse projeto em discussão que vai a plenário hoje, estabelecendo um novo marco legal para o licenciamento ambiental, que teve já a urgência aprovada no Senado Federal e flexibiliza regras para procedimentos desta natureza. A Larissa Rodrigues está conosco, vai contar um pouquinho mais também sobre esse assunto. Lari, tem previsão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, votar ainda hoje o projeto de lei alterando essas regras de licenciamento ambiental. Há também no seu radar essa mesma perspectiva de que um projeto dessa magnitude pode acabar ajudando em relação à liberação, ajudando, eu digo, acelerando ou dando munição para acelerar, dar mais brevidade à exploração da margem equatorial? Tem dois detalhes aí, né, Tainá? Boa tarde para você, para quem acompanha a gente em casa nessa quarta-feira. O que a gente tem de informação? Ontem foi realmente muito rápido e se demonstrou qual que é a vontade do Senado diante desse tema. A gente tinha esse texto quase que engavetado desde 2021 ali no Senado Federal e ontem eles conseguiram aprovar nas duas comissões, aprovar uma urgência e Alcolumbre só não pautou ainda ontem no plenário do Senado porque ele falou, não, vamos deixar para amanhã, tem alguns assuntos aqui já na pauta. Tanto que eu estava conferindo agora, já entrou na pauta de hoje do plenário do Senado Federal como primeiro item da pauta essa questão que vai reformular o licenciamento ambiental. O que a gente tem escutado? Que Alcolumbre quer priorizar esse tema, que seria a pauta número 2 depois da questão da margem equatorial, que como você traz para a gente, já aconteceu essa primeira liberação, digamos assim, pelo IBAMA, agora tem um segundo momento para que se possa ali até junho, como você traz essa informação, já está tudo ok para a Petrobras começar a ver ali aquela região na questão do petróleo. Então o que a gente tem? Que esses têm sido assuntos muito importantes para o presidente do Senado, é isso que a gente escuta. Ontem, nessa sinalização, o próprio presidente do Senado teria conversado com alguns líderes, pelo que me pontuaram, dito que essa sinalização da reformulação das licenças ambientais é algo que precisa, de fato, o país e que isso precisa ser acelerado. Mais ou menos o mesmo discurso que a gente trouxe ontem aqui ao vivo, né, Tainá? Do ministro da Agricultura, dessa ala mais FPA, dessa ala mais do livre mercado, mas enfrenta um pouquinho de resistência numa ala do PT e do Palácio do Planalto. Mas o presidente Lula teria dado aval também, me pontuaram. Não se sabe, por exemplo, se ele conseguiria sancionar esse projeto do licenciamento ambiental na sua totalidade, que pode ser que barre algumas coisas, mas que Lula até já tinha falado em público, inclusive, sobre a questão da margem equatorial, de que era preciso acelerar ali, porque o IBAMA ainda não tinha liberado. Então que, no momento que é muito cobrado de todos os lados, que pensa em popularidade, que precisa fazer a economia se movimentar, que Lula também estaria de acordo com boa parte, é isso que me falaram, dessa reformulação das licenças ambientais. Por parte dos ambientalistas, há, claro, muita preocupação do quanto liberar não significa não apenas facilitar, mas não ter ali de olho, de fato, a destruição do meio ambiente. Há essa voz sempre contrária da ministra do Meio Ambiente, mas que tem sido uma voz abafada dentro do governo federal, Tainá.
A gente não tem visto muitas manifestações, Larissa, ultimamente da ministra em relação a esse assunto. E na política isso é um indicativo, né, de que a ordem possivelmente está vindo de cima para baixo com o apoio do presidente Lula, que já deixou explícito, né, o desejo também em concordância com o presidente do Senado de ver avançar essa questão.